Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós vamos começar do versículo 16, mas para a gente entender aí, a gente vai falar do profeta Elias e do rei Acabe. Amém? Para a gente entender como que chegou aí, Israel estava degradado, né? Estava no pecado, estava arrebentado, estava na idolatria, estava na prostituição. Estava terrível a situação de Israel. Então Deus enviou o profeta Elias para dar um despertar nesse povo. E naqueles dias Elias colocou aquela palavra do Senhor, dizendo que daquele dia em diante não iria chover mais. Então nesse tempo aqui, em que Elias está retornando, já se passaram aproximadamente 2 anos e pouco, quase 3 anos que estava sem chover. Então já havia uma fome, já havia uma situação de calamidade ali instaurada. Amém? E aí, igreja, o Acabe e a sua esposa, como chamava? Jezabel, eles adoravam os profetas, não é isso? Não, eles odiavam os profetas, eles matavam os profetas do Senhor. Eles adoravam os profetas de Baal e de Azerá. Eles tinham muitos lá, tinham uns 850 profetas desses que eles alimentavam. Porém, os homens de Deus, eles mandavam matar. Elias, porém, estava jurado de morte, mas Deus enviou ele para falar com Acabe novamente, só para a gente poder entender o que é isso. Acabe aqui, ele vai representar nós, os pecadores, amém? Eliseu está representando nos dias de hoje a igreja, né? A palavra do Senhor, e Acabe, o povo ímpio, que não quer saber da palavra de Deus, que não quer saber de Deus, mas que Deus não desiste nunca, jamais de nenhum dos pecadores. Amém? Por quê? Para isso ele enviou o seu filho Jesus, para salvar a todos que aceitarem, não é isso? Então, da mesma forma, Deus enviava o Elias até o Acabe, não para confrontar apenas ele, para maldizer ele, para deixar ele triste, para deixar ele contrariado, não. Para que houvesse um despertar e ele pudesse se converter daquele mau caminho. Amém? Então, a intenção de Deus sempre é nos trazer para Ele, não nos afastar dele. Amém? E a palavra do Senhor, igreja, na maioria das vezes, é uma palavra de confronto. Eu chamo de incentivo, porque eu acho confronto, acho que não é uma palavra muito adequada. Mas o mundo entende como confronto, mas eu entendo como incentivo. Então Deus manda os seus profetas para dar um incentivo. Incentivar o quê? Sair da zona de conforto, sair da zona em que se encontra e romper, caminhar, andar. De maneira, nós vamos ver isso agora. Amém? Elias opera sinais do Carmelo, tá? E o cabeçalho, versículo 16. Obadias era um servo de Acabe. Esse era um homem de Deus. No tempo em que Jezabel estava matando os profetas de Deus, esse aqui escondeu eles, dividido em grupo de 50, e levava alimentos para eles, sustentou os profetas, homens de Deus, por um bom período. Então, esse aqui era um homem de Deus. Amém? O Elias encontrou o Obadias e falou assim, ó, vai lá e fala para o Acabe que eu estou aqui, manda ele vir se encontrar comigo. Aí o Obadias falou, Senhor, eu sou temente ao Senhor, sou temente a Deus, eu amo o Senhor, por que que eu vou ir lá falar uma coisa dessas? Chegando aqui, o Senhor não tiver, ele vai me matar. Por que você está fazendo isso? E o Elias falou, não, fica tranquilo. Tão certo como vive o Senhor, você pode chamar ele que eu vou ficar aqui. Sabe por quê, igreja? Homem de Deus tem palavra. Amém? Homem de Deus não fica com 2, 3 palavras, não. Falou, tá falado. Não tem, não, para. Isso é coisa do inimigo. O inimigo é mentiroso. O homem de Deus tem palavra. Se falou, você cumpre a sua palavra. Então, diante desses fatos, versículo 16, Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. E assim como nos dias de hoje, vocês vão ver que foi um encontro bem caloroso, né? O povo de antigamente, eles adoravam os profetas quando via. Os pecadores não podiam ver um profeta que saia correndo atrás para receber uma profecia. Então, você vê que bênção que era. Aí eles se encontraram, olha que interessante. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe, és tu mesmo o flagelo de Israel? Que amor eles tinham, né? Não é interessante? Nós vimos semana passada que eles se viram e falaram, é você mesmo o inimigo de Israel. Agora ele fala, é tu mesmo o flagelo de Israel. Aí o Elias, também muito simpático, já respondeu, né? Ao que prontamente Elias respondeu,
Não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas é tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Balaíns. Amém? Ou seja, era um pessoal muito sincero naquela época, né? Se fosse hoje em dia, já tinha saído uma briga logo aqui no início, mas eles eram sinceros. Aí eu, analisando esse texto aqui, eu achei interessante o posicionamento de Acabe. Porque, você sabe o que significa flagelo? Flagelo é algo por onde se instaura, um canal usado para se instaurar a calamidade. Então, ele falou para Elias assim, você é um flagelo, ou seja, é por causa de você que a gente está passando por tudo isso aqui. Porém, o Elias falou, não, eu não sou o causador disso aqui. O causador é você e a sua, ou melhor, a sua família e a família do seu pai. Porque o pai dele já era um terrível, né? Aí passou o trono para ele, também terrível. Então, tudo que estava acontecendo era consequência do pecado daquela família, daquele povo. O profeta não tinha nada a ver com isso. O profeta diz assim, ó, a origem da aflição de Israel não sou eu, tampouco essa seca, mas a violação da lealdade da aliança. E aí eu entendo um negócio interessante, eu fiz uma anotação aqui. O pecador, igreja, dificilmente reconhece que é ele mesmo quem perturba e flagela a sua própria alma. O pecador não reconhece os seus erros. Sempre o pecador quer culpar alguém. E o interessante é que a ira dele se pôs contra quem, igreja? Justamente contra quem está ali para ajudar, quem está ali para despertar ele do pecado. Aí ele se irou, tanto ele quanto Jezabel, contra Elias, que era o único que o confrontava. Amém? Quando ele fazia as coisas todas erradas, contrariando a palavra de Deus, adorando outros deuses, o único que falava para ele, ó, isso que você está fazendo está errado, era Elias. Ou seja, o único que o amava. Por que o Elias o amava, pastor? Porque o Elias falava a verdade para ele. Os outros profetas só queriam se aproveitar dele, se aproveitar da boa comida e da boa vida. Por isso fazia o quê? Alimentava o erro deles. E a Jezabel, quem que é? A Jezabel representa o mundo. Por quê? Porque o mundo tenta acalentar em meio ao seu pecado. Toda vez que ele fazia alguma coisa terrível, ele se voltava para Jezabel, o que ela fazia? O apoiava. E o mundo é assim. O mundo gosta de apoiar o pecado. Tendo em vista, igreja, a corrupção da palavra de Deus que está nos dias de hoje. Nós falamos muito sobre Sodoma e Gomorra, não falamos? Os dias de hoje não são diferentes em nada dos dias de Sodoma e Gomorra. Pelo contrário, eu estou achando que está até pior. Porque a gente às vezes não sai de casa, fica em casa, quietinho, graças a Deus. Não anda na rua, não vê o que acontece por aí. Mas a coisa, a degradação espiritual e moral está terrível. Amém? E agora onde que esse espírito de Jezabel quer atuar? Nas crianças, degradando. E isso tem explicação, pastor? É claro que tem explicação. Então, uma vida degradada, uma vida afligida, um ambiente deturbado, tudo isso é consequência do quê? Do pecado. Quem peca? Nós. Então, é consequência das nossas atitudes. Mas, olha só, sempre a gente trata de colocar a culpa e a responsabilidade do mal presente exatamente sobre quem procura despertar a consciência. A culpa sempre é de alguém. E ultimamente a culpa está sendo, sabe de quem? Da igreja, dos pastores, aqueles que pregam a verdade. E o mundo, igreja, está se colocando contra a igreja, querendo obrigar a igreja a aceitar tudo e todos. Mas a igreja não vai aceitar tudo. Eles estão enganados. Se começar a perseguir a igreja, sabe o que acontece? Aí é que a igreja cresce. Aí é que o negócio desenrola. Está muito manso porque não tem perseguição. É por isso que está tranquilo. Começa a perseguir a igreja para você ver como é que o negócio vai esquentar, como é que vai ficar bom. Amém? Porque o mundo, ele está querendo impor sobre a igreja a sua vontade. Porque a igreja, ela é a única instituição que ainda está batendo de frente com isso tudo que está acontecendo aí. Com esses
desvalores morais, éticos. Então, a única que bate de frente com isso é a igreja. A igreja é a última barreira. Amém? Então eles estão vindo agora para cima da igreja. Por quê? A igreja não aceita o que contraria a palavra de Deus. Aí eu vou te explicar um outro negócio, igreja. Junto com tudo isso, com os profetas nos mostrando quais são os nossos erros, a palavra de Deus nos apontando o erro, vem um sentimento de quê sobre nós? De culpa. Amém? Você é culpado pelos seus atos e pelos seus erros e por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas aí, por outro lado, sabe quem ficou atento a isso? A psicologia pós-moderna se atentou a isso e viu que as pessoas estavam oprimidas pela sua própria consciência. Deus nos colocou um senso de justiça que provém dele. Então, todo homem e mulher de Deus sabe o que é errado e sabe o que é certo. E aí, por a gente saber que está fazendo a coisa errada, a gente se culpa. Aí a psicologia pós-moderna entendeu isso. O que ele falou? O que eles pensaram? Vamos tirar a culpa de cima deles. A culpa está matando eles. Mas quem está matando é a culpa? Quem está matando? O pecado. Porque o salário do pecado é a... Então quem mata é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aí eles entendem que a culpa está matando. E aí o que eles entenderam? Vamos tirar a culpa das pessoas. Amém? Vamos culpar outros. Vamos culpar a sociedade. Ah, tadinho, ele rouba. Por que ele rouba? Ah, porque não tem emprego. Ah, aquele assassinou porque foi maltratado. Bebendo, está se prostituindo, está no mundo das drogas. Porque o pai não teve pai, tadinho. Ah, mãe. Vamos culpar todo mundo e tirar a culpa das pessoas. E assim a gente tem aprendido. Porque o mundo tem feito isso. Até então nós estamos falando de psicologia moderna do mundo. Aí, não sei porquê, alguns pastores acharam que tinha que pender para psicologia. E se formaram em psicologia. Tem muito pastor psicólogo. Pastor, alguma coisa contra pastor psicólogo? Nada. Mas presta atenção. A psicologia, ela não pode tomar o lugar da palavra de Deus. Então, o que aconteceu? A psicologia estava lá, no mundo, tirando a culpa do pecado das pessoas e colocando em todo mundo, tudo quanto é pessoa. Aí isso veio para onde? Para dentro da igreja. E agora o que acontece? As pessoas tiram a culpa delas do pecado e colocam em quem? No inimigo, no pastor, na igreja, no irmão que está do lado, no não sei quem. Então a culpa é de todo mundo, menos da gente, menos nossa. Então quando eu sou confrontado na igreja, pela palavra de Deus, o que eu faço? Culpa o pastor. Isso é coisa dele falar? Fulano não está vindo na igreja por causa dele. Olha lá, o que ele falou? Falou que vai para o inferno, por isso que não vem. Aí a culpa não é mais de quem se prostitui. A culpa não é mais de quem adora outros deuses. A culpa não é mais de quem rouba, de quem mente, de quem mata. A culpa agora é do pastor que está falando. Mesma coisa Acabe estava dizendo. O flagelo é você, Elias. Porque você que profetizou isso aqui. Mas o que estava acontecendo com o povo não era consequência da profecia de Elias. Era consequência do seu pecado e da vida imunda que eles viviam. Amém? E o que está diferindo dos dias de hoje, igreja? O que difere nós do Acabe quando nós somos confrontados pela palavra? Eu não vou mais lá, eu não quero saber. Igreja, presta atenção. Não existe outro caminho. Tinha um confrontando e 850 apoiando. Resolveu os 850 apoiar? Ele se transformou? Não. Então, não adianta você achar que você vai pegar o pecador, colocar no seu colo e balançar ele até ele ninar. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Ah, tadinho, você está assim, é culpa do seu pai, aquele ingrato que não te... Não, filho, você está assim, a culpa é sua. Amém? E por que a culpa é minha, pastor? Porque nós somos pecadores. Se a culpa não fosse nossa, Jesus não tinha pagado por nós. Amém? Se a culpa não é sua, então Jesus não pagou por você, pagou pelo outro. A culpa é do Satanás, então Jesus pagou pela culpa de quem?
do Satanás, não pela sua, porque você não teve culpa nenhuma. Então, se a gente não entender que a culpa pelos nossos pecados, pela degradação da nossa vida, pelo estado em que a gente se encontra e por tudo que está ao nosso redor é nossa, nós nunca vamos sair de onde se encontra. Porque sempre vai ter um culpado. Se o culpado não for o pastor, é o irmão do lado. Se não for o irmão do lado, é não sei quem que veio de fora. Se não for não sei quem que veio de fora, é o inimigo. Se não for o inimigo, sempre vai ter alguém. Nunca a gente vai assumir o erro. E isso, igreja, nada mais é do que uma alienação que vem sobre a nossa mente. A palavra de Deus chama isso de cauterização. Jesus veio para nos trazer o quê? A liberdade. Então, a liberdade é a gente conseguir entender isso em meio a tudo contra. Então, está todo mundo falando assim, ó, a graça, a graça, a graça. O que a gente está chamando hoje de quê? Hipergraça. Agora estão jogando a culpa até na graça. Ah não, mas se o Senhor pagou pelos nossos pecados, está tudo certo, para que eu preciso ter uma vida tranquila? Para que eu preciso parar de pecar? Já não está tudo pago? Então eu vou pecar à vontade, porque eu estou salvo pela... E não é dom meu, para não ter merecimento, é dom de Deus, então, beleza. O que é isso? Mais uma desculpa para se manter no pecado, para se manter no erro, para se afundar na lama. Até quando a gente vai agir como Acabe, colocando a culpa das nossas atitudes sobre o outro? Até quando os casamentos vão ser assim? Você já fica olhando quando um pastor recebe um casal para aconselhar que está se separando, sabe como é que é? Tá, senta os dois na sua frente. Aí você fala, o que está acontecendo? Independente, suponhamos que seja cavalheiro e a mulher começa. Sabe o que ela fala? A culpa é dele. Esse ingrato, ele não sei o que, ele não sei o que. Aí ele quer falar, mas perto do pastor eles ficam quietos. Aí fala, meia hora falando mal do outro. Aí quando terminou, irmão, o que você acha? É isso mesmo? Não, pastor, a culpa é dessa ingrata aí, eu trabalho, saio cedo. Ou seja, a culpa nunca é nossa, sempre a culpa é do outro. Mas a palavra de Deus diz totalmente o oposto. Ela diz que cada um é culpado pelo seu pecado, cada um é culpado pela sua vida, cada um. A palavra de Deus diz o seguinte: todo mundo colhe o que planta. Você está plantando um casamento abençoado, você está recebendo um casamento trágico, então alguma coisa está errada. Se você está plantando uma boa relação, você vai colher o quê? Uma boa relação. Agora você está plantando uma boa relação e colhendo um aborrecimento dentro da sua casa, alguma coisa está errado. Eu não sei na onde que vier esse negócio de os opostos se atraem. Se atrai nada. As pessoas são muito parecidas. E quando não são parecidas, se tornam parecidas. Amém? É assim que funciona. Não tem nada de oposto se atrai. Vê se é o oposto que se atrai. Vê se um calmo encontra um atribulado. Não, é os dois atribulados e o pau mói pega fogo na casa. É assim. Quando os dois é calmo, é uma casa silenciosa, ninguém ouve nada. Então é sempre parecido. É sempre assim. Um cabeçadura falando, pô, você é muito cabeçadura. Aí o outro, você também. Já percebeu isso? Toda vez que tem briga, qual que é a palavra mais usada na discussão? Você também. E você? É e você também. É duas coisas que a gente sempre usa. Ah, blá, 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 e você? Ah, blá, 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 você também. Então é só isso que a gente usa. Por quê? Porque é muito parecido um com o outro. E volta para o texto. E isso é o quê? Consequência de uma vida semelhante à vida de Acabe. No pecado, no erro e culpando os outros. Amém? O problema não é viver uma vida pecando, porque pecar todos nós pecamos diariamente. A palavra diz que não há um justo sequer que não peque. Então o problema não é pecar. O problema é ter uma vida em pecado que a palavra de Deus chama de iniquidade. Esse é o problema, viver na iniquidade. O que é isso? Viver dissolutamente para os prazeres da vida, sem se importar com as consequências. Amém? A liberdade tão sonhada. Ah, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Isso é liberdade? Sim ou não? Não. Mas o mundo ensina que a liberdade é assim, não ensina? Você é livre agora, você pode fazer o que você quiser. Não, a liberdade é você poder fazer e não querer fazer. Isso é liberdade. Ah, eu posso pecar? Posso. Mas eu não quero. Isso é liberdade. Quando eu não consigo ter essa liberdade, então eu não tenho. Está preso no vício.
Estou falando do vício, mas está preso no pecado da pornografia, preso no tudo quanto é tipo de coisa, sujando, manchando sua vida, acabando com você, e achando que está normal, e vamos para a igreja ter um refrigério, vai ter refrigério nada, é pancada e fogo. Para quê, pastor? Para forjar caráter, é assim que forja, sabia? Como é que forja? É assim, pancada e fogo, não forja caráter com polimento não, vamos alisar, não forja não, é pancada e fogo. Se quiser, não quero, vai morrer para lá, fica lá, pega um tobogã para o inferno e vai. Assim que funciona, queridos. Acha que o Elias estava preocupado quando ele ia confrontar o Acabe, se o Acabe ia gostar ou não do que ele estava falando? Estava preocupado? Estava não, olha lá. É você mesmo, flagelo de Israel. É, sou eu, vê se eu sou o culpado do que está acontecendo. É você e sua família que saem dos caminhos do Senhor. Aí, igreja, sabe o que acontece? Um local deturbado, encontra-se pessoas deturbadas. Amém? Aproveita o dia de hoje e ouve o que você está escutando aqui. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Então ouve, coloca no coração, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém?